Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Pelo dia, pela noite e por estar conosco até os dias de hoje. Senhor, cura-nos e seremos curados se o Senhor tocar em nós. Só o Pai tem esse poder de dar a cura espiritual. Pai, te orei confiante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos dar continuidade. Leremos o livro de Obadias, o livro que só tem um capítulo. E leremos esse um capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Livro de Obadias 1, verso 1. Visão de Obadias. Deus castigará Edom. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: Preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, e de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhes bastasse. Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você, o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temá, ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. A violência de Edom contra Jacó. Obadias capítulo 1, verso 10 em diante. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre, no dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó. Você estava presente quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos entre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. A restauração e a felicidade de Israel. Obadias capítulo 1, verso 15 em diante. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça, porque assim como vocês beberam no meu santo monte,
Assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo. E os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama. Mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão, a palha e a consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarede tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E assim terminamos o livro de Obadias, livro do profeta menor, que apenas tem um capítulo e traz uma alerta para o povo de Israel, onde o Senhor fala, dá algumas advertências para eles do que há de vir se eles tivessem a se desviar de novo, e mostrando quão complicado seria depois deles não terem cumprido aquilo que vem do Senhor. Querido Deus, vamos orar para fechar. Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque tu és bom. A tua misericórdia dura para sempre. Pai, venham por esse meio pedir a sua mão, a sua bênção sobre as nossas vidas no dia de hoje e na noite de hoje. Seja conosco nessa madrugada. Faz com que quem ouve essa mensagem seja tocado, seja transformado pela renovação que vem do Senhor. Que o Senhor toque ele para que possa sentir a sua presença e não se sentir desamparado. Pai, eu oro para que o Senhor dê cura espiritual para todos nós que estejamos enfermos espiritualmente. Porque uma das coisas que eu aprendi com os profetas menores é que muito do que nós passamos, do que se passa na vida, quando começa a ser muita catástrofe, aquilo pode se dever a crise espiritual ou a uma batalha espiritual. E o Senhor pode intervir, é o único que tem poder para agir nessa área. Pai, graças te dou porque tu és bom. E assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.